frio veio para ficar e a crise também. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre as consequências da crise. E ainda ontem estive a ver no telejornal e eu vi que agora há um aumento das notas falsificadas. Cada vez mais há notas falsificadas e nós sabemos que há dispositivos que nos podem proteger de notas falsas. E nós sabemos quais é que são as consequências de uma crise. Duas coisas que podem acontecer, uma delas já está a acontecer, que é o aumento dos impostos, e a outra também pode vir a acontecer, não devia, mas acontece, que é a falsificação de notas. E por falar em impostos e notas, eu aqui há dias estive a ler um livro onde indivíduos religiosos chegaram-se ao pé de um sábio e lhe perguntaram: olha, é lícito nós pagarmos impostos ou não? E aquele sábio disse assim: deixa-me ver uma moeda que tu tenhas aí. E isso já foi há muitos anos e foi no tempo em que imperava o César, um imperador romano, e ele então deu-lhe a moeda e aquele sábio perguntou-lhe de quem é esta imagem ou a inscrição que está nesta moeda. E eles disseram todos: é de César. Então aquele sábio disse: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E curioso é que aquilo me intrigou. E eu disse: então se a imagem de César está impressa na nota ou na moeda, neste caso, aonde é que estará impressa a imagem de Deus? E eu pesquisei todas as notas da internet, todas as moedas da internet, e não vi uma que tivesse lá impressa a imagem de Deus. E depois cheguei à conclusão que há uma coisa que tem a imagem de Deus impressa. Eu vou-vos dizer qual é que é. Depois de muita pesquisa e depois de ler um livro chamado Gênesis, eu cheguei à conclusão que aquele livro me disse que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isto me intrigou, sabem porquê? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não nos parecemos nada com Deus. Porquê? Nós fazemos tudo o oposto àquilo que Deus supostamente é. Se Deus é amor, nós muitas vezes só revelamos o contrário. Deus é misericórdia e nós revelamos precisamente o contrário. Eu vou-vos dar um exemplo de como é que nós revelamos tudo o contrário de Deus e mesmo assim somos contra Deus, a maior parte das vezes, porque na palavra de Deus diz assim, nas Escrituras, houve uma altura que Deus deu a sua lei e Ele disse: não roubarás. E o que mais nós fazemos então agora em tempos de crise é roubar. Deus disse: não mentirás. E o que mais nós fazemos agora em tempos de crise é mentir. Porquê? Porque nós queremos levar uma vida boa e a gente dá sempre desculpas para aquele porque é que não pagou a conta e para aquela porque é que tem o pagamento em atraso. E por isso nós estamos embrulhados nisto de desobedecemos a Deus. Só que eu tenho más notícias, mas também tenho as boas notícias. E as más notícias são estas: é que quem desobedece a Deus, ou o salário do pecado, é a morte. E não é uma morte simplesmente física, mas é uma morte espiritual, uma morte eterna, onde nós vamos passar uma eternidade sem Deus. Não é porque Deus nos queira afastar dele, é simplesmente que nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado, da nossa desobediência. Deus ama-nos e Ele quer-nos para sempre com Ele. Mas porque nós pecamos e desobedecemos a sua lei, então vamos sofrer essas consequências. E as consequências da desobediência a Deus é a morte e seremos todos lançados um dia no inferno. Isto é as consequências da desobediência a Deus. Mas porque Ele nos ama, o que é que Deus fez? Porque Ele nos ama, Deus enviou o seu Filho para que Ele pudesse executar em seu Filho aquilo que estava preparado para nós. Porque Ele nos ama, Ele disse: eu vou substituir o meu Filho por vós. Ele vai pagar o preço que vocês deviam pagar, a morte que vocês deviam sofrer, vai Ele sofrer por vós, para que, por meio dele, vocês consigam ter acesso a mim. Ou seja, o meu Filho é como se fosse um bilhete de entrada para o céu. E tu só podes entrar no céu se tu tiveres aquele bilhete. E esse bilhete chama-se Jesus Cristo. Se não tiveres esse bilhete, amigo, as más notícias são estas: viverás uma eternidade sem Deus no inferno. E é tão simples agarrar o bilhete, que é em fé, é credo, é tu confessando a Deus: Deus, olha, eu sei que desobedeci, mas eu creio que Jesus veio para pagar a minha dívida e eu aceito aquilo que Jesus fez por mim e hoje eu quero ter uma vida, uma comunhão contigo, arrependendo-me de
todo o mal, de todo o pecado que eu tenho executado ao longo da minha vida e começando agora a olhar para Jesus e viver uma vida que se pareça cada vez mais contigo. E estas são boas notícias. Nós agora podemos viver com a certeza que um dia, quando morrermos, não morreremos só fisicamente, mas espiritualmente estaremos com Deus para toda a eternidade. Obrigado por me terem ouvido. Isto são boas notícias. Se tiverem algumas dúvidas, nós estamos aqui por perto. Cheguem-se aqui, não percam a oportunidade de viver uma eternidade com Deus. Muito obrigado por me terem ouvido. Oh yeah.